Todos nós já fizemos algumas descobertas inesperadas antes. Talvez você tenha encontrado R$ 20 em um bolso de casaco que não usou, ou se deparou de surpresa com uma relíquia de família em seu porão durante a limpeza. Assim como suas descobertas, todas essas descobertas acontecerem de repente. Elas variam de estranho a inestimável, e abrangem tudo. Enquanto algumas dessas descobertas foram resultados de pura sorte, outras vieram de muito trabalho e determinação. Espero que esta lista o inspire a manter os olhos abertos e saciar sua curiosidade. Quem sabe? Talvez você encontre algo inspirador também. Olá! Seja bem-vindo ao canal Pingo de Curiosidade. Garrafa de bruxa descoberta em chaminé inglesa. Empreiteiros que estavam demolindo um antigo pub em Watford, Inglaterra, se depararam com uma descoberta incomum na seção da chaminé do prédio. Essa surpresa assustadora e folclórica era uma garrafa de bruxa, cheia com um líquido não identificado, dentes e cacos de vidro. Especialistas acreditam que a garrafa remonta à década de 1800. Provavelmente foi colocada no pub para afastar as bruxas. Considerando que esta propriedade de Watford foi o local de nascimento da bruxa de Saratoga, isso faz sentido. Angelina Tubbs era o nome verdadeiro da bruxa, e ela se mudou para Saratoga, Nova York em 1761, onde ganhou a vida praticando adivinhação e fazendo garrafas de bruxa para assustar a concorrência. Família descobre antiga capela escondida sob sua casa. Essa descoberta incomum parece ser o início de um filme de terror. Em Shropshire, Inglaterra, Pat e Diane Farley estavam dando uma festa de Sexta-feira Santa quando um deles decidiu finalmente olhar atrás de uma placa retangular de 1,80 metros de comprimento na parede. Acredite ou não, eles não verificaram essa placa nos 3 anos em que possuíam a casa. Após retirar a placa, eles descobriram um buraco que os levou a uma pequena capela subterrânea. Parecendo uma entrada de adega, tinha bancos de igreja e uma cruz, confirmando ser de natureza religiosa. As autoridades acreditam que esta igreja subterrânea poderia ter sido usada séculos atrás por congregações que fugiam da perseguição religiosa durante uma das muitas guerras religiosas da Inglaterra. Cofre de 50 anos escondido em parede de cozinha. Um casal em Phoenix, Arizona, estava reformando sua cozinha quando descobriram um estranho cofre escondido atrás da parede. Quando abriram, encontraram não apenas $50 mil e bebidas, mas também instruções para uma caça ao tesouro. As notas de 100 estavam acompanhadas por uma garrafa de bourbon da década de 1960. O último item no cofre continha um guia para os perplexos, de E.F. Schumacher, um romance publicado em 1977. As notas estavam juntas ao livro, que vinha com um mapa do Arizona e uma cartela de bingo com números esboçados. Até agora, o casal ainda não conseguiu desvendar o complicado conjunto de pistas. Vaso único da dinastia Qing achado num sótão. Ao vasculhar o sótão, os proprietários de uma casa na França acharam um vaso de porcelana ornamentado. O vaso ficará ali por anos, mas, quando o casal o viu, levou o objeto para Paris, para que a casa de leilões Sotheby's o avaliasse. A Sotheby's descobriu que o vaso era uma obra de arte original da dinastia Qing e acabou estimando o valor do objeto entre $590 e $825 mil. Esse tesouro secreto, no entanto, seria vendido por muito mais. Um comprador o adquiriu num leilão com o lance de $19 milhões. Essa peça deve ser mesmo única, para ter esse preço. 2 irmãos faziam uma busca na casa do pai após sua morte quando descobriram algo bastante surpreendente dentro das paredes. Era um quadro original de Norman Rockwell. A obra combinava com um quadro na parede, a poucos centímetros de distância. Ao que parece, o pai dos irmãos escondeu o original valioso de sua ex-mulher enquanto os dois se divorciavam. Ele escondeu o Rockwell original atrás da porta e pendurou uma cópia na parede. A cópia ficou lá por anos, até a morte do dono da casa. Num leilão da Sotheby's, o quadro, cujo nome é Breaking Home Cheese, foi vendido por mais de $15 milhões. Original perdido de Mark Twain encontrado num baú.
Este artefato literário inestimável ficou perdido por um século antes de ser descoberto num baú guardado em um sótão em 1991. O documento de 665 páginas foi escrito à mão pelo famoso escritor Mark Twain. Essa cópia de Huckleberry Finn é bastante diferente do texto original e abalou as ideias que temos da literatura moderna. O projeto Mark Twain, da Universidade do Sul da Califórnia, disse que acreditava que o manuscrito nunca seria achado, já que o próprio Twain o enviou para Buffalo, em Nova York, onde o documento desapareceu. O dono do baú era a neta de um dos amigos íntimos de Twain. Ao encontrar o original, enviou-o imediatamente a Sotheby's PS, para que fosse autenticado. Casal encontra 10 milhões de dólares em moedas de ouro enterradas em quintal. Um casal do norte da Califórnia estava passeando com seu cachorro quando se deparou com uma descoberta incrível, bem no centro de Gold Country. Enterrados à sombra de uma velha árvore estavam cerca de 1.500 moedas de ouro. Embora o valor nominal das moedas estivesse na casa das dezenas de milhares, muitas das peças em perfeitas condições eram tão raras que seu valor nominal era muito maior. Esse casal realmente encontrou um pote de ouro no final do arco-íris. A dupla optou, compreensivelmente, por permanecer anônima em meio a essa grande notícia, pois queria evitar as pessoas chegando à sua propriedade com detectores de metal. Duas crianças encontram uma Ferrari enterrada em seu quintal. Esta é uma história louca, e tudo começa com dois meninos cavando em seu quintal na Califórnia. Eles encontraram uma rara Ferrari Dino GTS de 1974 a poucos metros abaixo da terra em seu quintal. O Dino estava grosseiramente embrulhado com toalhas e uma lona, indicando que seu antigo dono pretendia desenterrá-lo um dia. Mas, isso é apenas metade da história. O ex-proprietário do Dino contratou ladrões para roubar seu próprio carro e jogá-lo no oceano para que ele pudesse cometer fraude de seguro. Em vez disso, os ladrões enterraram o carro, esperando voltar para buscá-lo em um plano que nunca deu certo, embora o esquema de fraude de seguro do ex-proprietário tenha funcionado. O enredo desse conto maluco daria um ótimo filme. Saco de dinheiro amaldiçoado encontrado em quintal. Quando Wayne Sabaz descobriu uma bolsa de nylon com 150 mil dólares em seu quintal, ele estava desempregado havia 2 anos. Mas, a bolsa foi um milagre ou uma maldição? Sabaj o entregou à polícia, que lhe disse que se ninguém mais reivindicasse o dinheiro até o final de 2012, ele seria devolvido. A vizinha de Sabaj, Dolores Johnson, alegou que se livrou do dinheiro porque estava amaldiçoado. Ela morreu pouco após contar à polícia sobre a maldição do dinheiro. Então, o próprio Sabaj morreu, seguido por seu pai. Embora seu advogado tenha dito que nenhum crime foi suspeito em sua morte, os teóricos da conspiração ainda afirmaram que a maldição da bolsa de dinheiro de nylon foi o que o matou, e 2 outras pessoas, no final. Talvez um dia vejamos um documentário rastreando a bolsa de volta às suas origens miseráveis. Action Comics número 1 encontrado escondido na parede. É incrível o que as pessoas encontram em suas casas quando as renovam, principalmente se as casas foram construídas décadas atrás. David Gonzalez, ao reformar sua casa em Minnesota, descobriu uma cópia da Action Comics número 1, que marcou a primeira aparição do Superman na série DC. Os quadrinhos da Action Comics do concorrente Marvel estavam entre os mais lucrativos, e as primeiras versões agora são difíceis de encontrar entre os colecionadores de quadrinhos. A cópia de Gonzalez, que mais tarde ele vendeu por quase 200 mil dólares, estava em melhores condições do que muitas outras por aí. Acredite ou não, os antigos proprietários, que construíram a casa em 1938, usavam a revista em quadrinhos, com uma série de outros papéis, como isolamento para suas paredes. O casal encontra 66 garrafas de uísque da época da lei seca escondidas em parede. Nicole Drummond e Patrick Baquer descobriram algo em comum em sua casa de 100 anos. O casal encontrou 66 garrafas da época da lei seca escondidas nas paredes da residência do Centurião. A dupla foi informada de que sua casa foi construída por um infame contrabandista, mas, na época, eles a descartaram como uma mera lenda local. Ou seja, até 2020, fizeram sua descoberta durante uma reforma em casa.
Nicole e Patrick encontraram as garrafas em esconderijos acessados por escotilhas no chão e nas paredes. O uísque da Era da Lei Seca é avaliado em cerca de $1.000 por garrafa, então parece que o casal estava sentado em uma mina de ouro cheia de uísque. 239 moedas de ouro raras descobertas nas paredes de mansão francesa. Moedas de ouro raras são a ideia clássica de tesouro. Quando um pirata abre seu baú do tesouro em um filme, é isso que todos esperamos estar lá. Normalmente, esses tesouros não são encontrados nas paredes das mansões, mas foi exatamente o que aconteceu em uma propriedade histórica na Bretanha, na França. Trabalhadores da construção civil estavam reformando a mansão quando descobriram uma caixa de metal escondida na parede. Quando abriram, a caixa revelou 239 moedas de raras, imprimidas durante os reinados do rei Luís XIII e XIV. Os trabalhadores também encontraram um esconderijo perto de uma viga de madeira. O valor monetário total desses achados foi de cerca de $356 mil. Casal encontra tesouro enterrado no quintal de casa. Em alguns casos dessa lista, os tesouros aparentemente enterrados se revelaram tesouros roubados. Em Staten Island, os Emanuel ficaram animados quando encontraram uma caixa de metal apodrecida na terra do quintal de casa. O casal encontrou a caixa enquanto plantava árvores ali. Ao abrir a caixa, encontraram artigos no valor de $52 mil, que incluíam notas de $100, diamantes, ouro e jade. Dentro de uma sacola também havia um pedaço de papel com o endereço do vizinho do casal. Matthew e Maria bateram na porta ao lado e perguntaram aos vizinhos se eles já tinham sido roubados. Os vizinhos disseram que de fato tinham sido roubados há vários anos. Resumindo, a polícia de Nova York devolveu os objetos aos seus donos originais. Maior pérola do mundo, guardada embaixo de uma cama por 10 anos. O que há embaixo da sua cama? No geral, chumaços de poeira e objetos aleatórios vão parar no espaço abaixo do estrado, que acabaram ali em algum momento ao longo dos anos. Uma pessoa em Palawan, nas Filipinas, encontrou algo totalmente inusitado, uma pérola de 34 quilos que ficou ali por 10 anos. O dono da cama esqueceu que a pérola estava ali, depois de ter guardado a preciosidade, que foi extraída de um mexilhão gigante, embaixo da cama para dar sorte. Agora chamada de Pérola Puerto Princesa, essa esfera preciosa de 5,6 cm por 2,54 cm fica na prefeitura municipal da cidade onde foi descoberta. A pérola, originalmente encontrada por um pescador, hoje vale $93 milhões. Sótão cheio de peças antigas preciosas achado num prédio. Imagina esse presente surpresa! Quando David Vicon comprou um prédio em Geneva, em Nova York, em dezembro de 2020, ele pretendia usar o local como a sede de seu escritório de advocacia. Mas quando ele e um amigo exploraram a estrutura de sua nova compra, descobriram que ela abrigava um sótão secreto cheio de peças antigas e históricas bastante valiosas. O sótão não era mencionado na papelada original do prédio, já que o terceiro andar não era usado havia anos. No final, descobriu-se que o esconderijo era o escritório de James Alley, um fotógrafo bastante famoso na história da arte. No escritório, Vicon achou impressões originais de fotos de personalidades. Casal descobre mala dos anos 1950 com $23 mil em dinheiro. Enquanto fazia reformas em casa, um casal de Cleveland, em Ohio, fez uma descoberta preciosíssima, que valia dezenas de milhares de dólares. Os dois encontraram uma mala dos anos 1950 cheia de dinheiro enrolado em papel encerado. O valor das notas era de $23 mil. De acordo com o jornal achado na mala, o dinheiro foi escondido ali em 1951. O casal anônimo, que disse que usaria o dinheiro para pagar a hipoteca, morava na casa havia anos quando descobriram todo esse dinheiro. Os dois se dedicavam a reformar a casa de 100 anos, e essa parte da reforma foi uma das últimas a ser executada no imóvel. Ainda bem que isso não aconteceu no Brasil, com a inflação de antigamente, ele não valeria mais nada. Mala, dinheiro e um bilhete assustador encontrados num entrepiso.
Um proprietário fez um post em uma rede social sobre uma descoberta extremamente estranha em sua casa. O usuário conta que encontrou uma velha mala no entrepiso de sua casa. Dentro dela, havia relógios, dinheiro, fitas de vídeo e um bilhete estranho com "Salve-se" pintado com gotas de tinta preta. O que isso significa? Talvez o antigo proprietário quisesse pregar uma peça na pessoa que encontrasse a mala. Isso não explicaria, no entanto, o dinheiro vivo encontrado dentro dela. O mais provável é que o antigo dono da casa fosse um conspiracionista. Segundo essa lógica, ele escondeu a mala de forma a ter um kit de emergência, quando o apocalipse começasse. Não importa a explicação, esse achado é muito assustador. Tesouro de 1100 anos é desenterrado por adolescentes em Israel. 2 adolescentes de Israel trabalhavam como voluntários numa escavação arqueológica em Yavne quando descobriram ouro, literalmente. 2 garotos de 18 anos desenterraram 425 moedas de ouro de um vaso de argila. Quando as moedas foram datadas, descobriu-se que tinham 1100 anos. De acordo com o preço do grama de ouro, as moedas valem mais de $52.000. De acordo com a idade e a importância histórica delas, no entanto, devem valer muito mais. Todas as moedas são feitas de ouro 24 quilates, e o conjunto é um dos mais velhos jamais encontrados desse período, fim do século XIX, em Israel. Infelizmente os 2 adolescentes não ficaram com a mina de ouro que desenterraram. Caravaggio perdido de $136 milhões encontrado num sótão francês, cheio de goteiras. Michelangelo Caravaggio, conhecido simplesmente como Caravaggio, foi um pintor italiano que viveu em Roma e influenciou artistas como Peter Paul Rubens, Rembrandt e mais. As obras de Caravaggio são vendidas por milhões no mercado da arte, mesmo que tenham sido achadas em lugares pouco glamourosos. Esse Caravaggio de 136 milhões foi descoberto em Toulouse, na França, num sótão cheio de goteiras. O quadro, intitulado Judite decapitando Holofernes, foi perdido no século XVII. O processo de autenticação do quadro foi bastante difícil, mas a iluminação, a energia e a execução fez com que experts chegassem à conclusão de que só o italiano poderia ter pintado a obra. Tesouro de arte inuit encontrado numa casa destruída de Detroit. Antes de ser colonizada por ingleses, a região do Michigan, onde fica a cidade de Detroit, era habitada por indígenas americanos, entre eles o povo Inuit. De alguma maneira, a arte dessa comunidade foi parar numa casa abandonada e destruída na cidade. Quando os novos proprietários compraram o imóvel, descobriram um tesouro cheio e obras de arte Inuit. O achado incluía 40 impressões de artistas de Kingai no Navut, inclusive de Kenoju Ashevak, um criador renomado. As obras valem milhares de dólares, ainda que algumas impressões tenham marcas e rasgos. Embora Detroit seja uma das cidades mais perigosas e decadentes dos Estados Unidos, esse tesouro foi encontrado em 2020. E aí? Já encontrou alguma coisa estranha e valiosa? Comente a sua opinião. Isso ajuda muito o canal a crescer. Ative o sininho para não perder o próximo pingo de curiosidade. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares.